Diagrama de interação. Ele, essa daqui é a aula 7 de Ramon, diagrama de interação. E esses diagramas, eles são diagramas focados entre objetos e as relações que um objeto tem com o outro. E no caso, ele basicamente ele fala sobre a comunicação entre esses objetos. Normalmente, nesse tipo de diagrama, a gente vai observar o comportamento observado entre o conjunto de mensagens. Então, por exemplo, um objeto vai mandar uma mensagem para um e o outro vai retornar a mensagem ou vai mandar outra mensagem e por aí vai. E a gente também observa essas interações dentro de um contexto. Vai fazer mais sentido quando eu mostrar os exemplos. Existem 4 tipos de diagrama de interação: o diagrama de sequência, diagrama de comunicação, visão geral e de tempo. Começando com o diagrama de sequência, que ele é o mais complexo deles, eu diria. Ele representa o comportamento de objetos reduzido a um determinado cenário. E ele é um assunto de um diagrama de caso de uso. Então, ele é baseado em um dos assuntos do caso de uso, ou seja, em uma das partes do caso de uso, basicamente. Para que a gente use diagrama de sequência, ele explica nesse slide, é bem simples. Primeiro, os diagramas de sequência eles nos ajudam a esclarecer a necessidade de métodos em determinadas classes no projeto. Então, basicamente, esses diagramas eles servem para a gente ver quais métodos a gente tem nos projetos e tipo quais métodos vão ser necessários para os nossos projetos e tudo mais. E também nos ajudam a compreender a troca, como deve ser a troca de mensagens entre objetos. Por exemplo, aqui tem um exemplo bem simples, que é um diagrama onde um usuário ele edita uma postagem em uma mídia social. O usuário tem isso mostrado um pouco mais embaixo, ele é um ator, basicamente. Um ator, ele é, por exemplo, uma pessoa externa que mexe no sistema. Ele, como eu posso dizer, ele não é exatamente um objeto do código, ele é tipo um ator que está mexendo assim no código, por exemplo. Por exemplo, o ator ele quer editar a postagem. Aí, por exemplo, como funcionaria isso? A gente vai ter aqui o usuário. Isso aqui é um diagrama de sequência simples. Você vai ter um usuário, esse tracejado até lá embaixo, o usuário. Então, primeiro você vai desenhar esse usuário de cima. Seguindo o alinhamento do usuário, você vai desenhar o sistema. Esse sistema ele já seria um objeto, ele não é mais um ator. Então, por exemplo, o usuário ele vai escolher a postagem que chega no sistema. Aí, ó, isso aqui é como se fosse mais ou menos uma função. Esse escolher postagem, que é essa seta preenchida, é como se fosse uma função. Escolher postagem, que o usuário meio que ativa ela de alguma maneira. Essa função vai para o sistema. E o sistema, ele tem esse retorno, que é essa função tracejada, que é exibir caixa de edição. Então, isso aqui está tracejado porque é uma função de retorno. Tipo assim, o sistema, ele retorna essa função depois que o usuário escolhe a postagem. Então, essa está ligada com essa de cima. Basicamente, eu não posso ter uma função tracejada assim voltando sozinha. Então, por exemplo, se o escolher postagem não existisse e eu tivesse só essa função aqui no começo, ia estar errado. Porque eu só posso ter uma função tracejada, que é uma função de retorno, depois de uma função preenchida assim. Então, o usuário escolhe a postagem e isso faz com que o sistema exiba a caixa de edição. As duas estão relacionadas uma com a outra. Então, por exemplo, agora o usuário está vendo a caixa de edição, ele salva as modificações. O sistema recebe isso e ele exibe a postagem de novo, a postagem modificada no caso, né? Então, no caso, quando você vai fazer um diagrama de sequência, você vai se basear no seu caso de uso, basicamente, para você ver qual situação do seu caso de uso você utilizaria. Por exemplo, em uma mídia social, um usuário pode fazer várias coisas. Ele pode editar postagem, ele pode postar algo do zero, ele pode, por exemplo, postar uma foto, postar um vídeo. Então, você escolheria um desses casos para fazer um diagrama de sequência, que é algo mais específico, beleza? É, então, quando você vai fazer o diagrama de sequência em si, você vai ter que pensar o seguinte: esse diagrama ele vai mostrar a sequência que as ações ocorrem, desde o começo até o final. Então, por exemplo, primeiro o usuário vai escolher a postagem, depois o sistema vai exibir a caixa de edição. Isso aqui é uma sequência. Não poderia inverter a ordem de nenhuma dessas funções. Você tem que pensar o que acontece primeiro, o que acontece depois e por aí vai.
Aí basicamente isso seria a representação de diagrama de sequência simples. Continuando, aqui são alguns componentes que a gente tem no nosso diagrama de sequência. Quando a gente tem, por exemplo, o ator, ou esse quadrado que é o objeto, né, no caso, e essa linha tracejada, essa linha é a linha de vida de um objeto. Ela representa basicamente o quanto de tempo que esse objeto ele existe, basicamente, ele estaria livre. Voltando para cá, aqui em cima quer dizer, é, por exemplo, o meu sistema ele é um objeto do meu programa que é criado. Enquanto tipo existe essa linha aqui tracejada, significa que o sistema vai continuar existindo. A não ser que tivesse um X aqui, esse X ia indicar que esse objeto ele é apagado de alguma maneira. Vai ter um exemplo em que eu vou explicar mais tipo como é esse X, o que para que ele serve e tudo mais. Mas enfim, a linha de vida é para isso. Depois a gente tem esses quadrados que vão aparecer no diagrama de sequência, que eles representam foco de controle ou de ativação, de execução de uma computação. Então, basicamente, eles meio que representam por quanto tempo uma certa função ela está sendo utilizada. Por exemplo, vamos entender um pouco melhor esse exemplo aqui de baixo. Aqui a gente tem um objeto, uma compra, um pedido, um produto, um cliente. Você vê que tudo isso aqui são só objetos participantes, não tem nenhum ator. Então, por exemplo, primeiro, o assunto tá aqui nessa seta exterior, externa, é calcular preço. Então, por exemplo, no caso de uso, ia ter o calcular preço que ia invocar meio que esse diagrama de sequência. Quer dizer, desculpa, não que ele ia invocar esse diagrama de sequência, mas que a gente pegou essa parte do diagrama de caso de uso, que é a parte de calcular o preço, e a gente fez um diagrama de sequência dessa parte, só dessa parte específica, baseado nesse contexto. Enfim, aí nesse diagrama de sequência a gente tem os objetos, e, por exemplo, o objeto uma compra, desde o começo é que ele é ativado, e até o final do quadrado lá embaixo, esse objeto continua sendo ativado. Quando se diz que ele é ativado, não é que ele é criado, é basicamente que ele está sendo utilizado por alguma função, por alguma coisa do programa. Não é tipo esse objeto uma compra, ele deve ter sido criado antes, mas esse quadrado, que é a linha de ativação, mostra só isso, tipo só quando ele está realmente sendo usado de alguma maneira. Então, por exemplo, outra coisa aqui de cima que eu esqueci, o x que eu tinha mencionado, ele é o linha de vida encerrada, que mostra quando acaba a linha de vida de um objeto, ou seja, quando esse objeto é destruído, ele some, basicamente. Por exemplo, se no meu código eu criasse o objeto pessoa 1 e sei lá, usuário 1, por exemplo, aí na minha rede social tivesse o apagar conta, eu apagasse a conta dessa pessoa e ia destruir esse objeto usuário 1. Todas as informações dessa pessoa, tudo isso ia estar perdido. Aqui, por exemplo, a gente tem uma linha de mensagem. Essas linhas assim preenchidas de mensagem, elas definem a comunicação que ocorre entre os objetos e essa tracejada que é o de retorno. Continuando para o exemplo daqui, então, por exemplo, nesse exemplo, a gente tem um código, um diagrama que tipo, mostra o caso de calcular um preço baseado também em um cliente que tem desconto. Então, tipo, ele pega o desconto desse cliente para calcular o preço, né? Então, por exemplo, uma compra, ele chama essa função getQuantidade, que vai para um objeto, um pedido. Aí, se vocês veem, tem esse quadrado aqui de um pedido. Significa que o objeto um pedido está sendo usado nesse espaço de tempo aqui, daqui para cá, enquanto chama a função getQuantidade. E essa função também significa que tipo, ela vai rodar nesse espaço de tempo aqui. Quando essa função getQuantidade termina de rodar, volta para cá para uma compra, aí chama o getProduto. Vocês verem que fez outro quadrado, porque tipo, um pedido estava ativo aqui, depois tipo, ele meio que foi desativado, não estou mais usando. Chamou a função getProduto, ele voltou a ser usado aqui. Aí, esse um pedido, nessa daqui ela retorna um produto. A variável produto. Pode retornar tanto função quanto variável. Nesse caso, está retornando só uma variável. Continuando, ele continuaria com o objeto compra. Ó. Ele continua sendo ativo o objeto compra. Ele não teve tipo, nenhuma interrupção nele, né? Que chama get detalhes preço, que vai aqui, que agora envolve o objeto um produto. Durante esse tempo, esse um produto está sendo usado. E esse é o tempo de execução da função get detalhes preço, basicamente. Depois volta. Aí aqui a gente tem um laço, que é um auto-chamada. A gente chama isso de auto-chamada,
que é quando a gente tem uma função que só envolve o próprio objeto, não envolve nenhum outro objeto. Então, calcular preço base só envolve uma compra. Então, ó, do mesmo jeito, você vai ter assim essa linha de autochamada, que indica que ela só envolve uma compra. Aí você também vai fazer o quadrado, que seria mais ou menos o tempo de execução dessa função aqui. Continuando, mais embaixo, temos o calcular descontos, que também é uma autochamada. Só que agora, o quadrado dela, vocês veem que ela é maior, porque essa função calcular descontos, dentro dela ele chama outra função, a função getInfoDescontos, que ela vai pegar a informação de desconto desse cliente aqui, do objeto cliente. Então agora o participante ou o objeto cliente está sendo usado aqui durante esse tempo. Depois sai daqui e acaba esse diagrama de sequência. Basicamente essa é a explicação desse diagrama. Tá, aqui. Tá, esse é um exemplo em que ele mostra mais algumas coisas extras. Esse é um exemplo um pouco complicado para quem nunca mexeu com SQL ou com banco de dados. Mas basicamente é o seguinte: você tem um controlador, que seria um objeto, e esse objeto está nesse contexto aqui, nesse assunto, consultar banco de dados. Então esse diagrama de sequência é sobre consultar um banco de dados. Provavelmente é tipo, ele quer achar um dos valores que tem no banco de dados. Aí como ele faria isso? Uma diferença desse com os anteriores, ó, a classe, o objeto, uma classe de banco de dados, vocês estão vendo que ela não está tipo, no mesmo nível que o controlador, não está aqui em cima. O que isso significa? Significa que tipo, eles meio que não foram criados juntos. Ela está sendo criada aqui embaixo, na verdade, com a função new. Então, o objeto controlador cria dentro dele um objeto chamado uma classe de banco de dados. Uma classe de dados, desculpa. Nisso aqui, por exemplo, nesse exemplo passado, isso não estava acontecendo. Uma compra, um pedido, um produto, um cliente, todos esses objetos eles estavam sendo criados independente de um do outro. Em algum outro lugar do código eu criei uma compra, eu criei um pedido, eu criei um produto. Mas basicamente isso. Eu não criei um pedido dentro do objeto compra. Eu não tenho uma função dentro do meu objeto compra que cria um pedido, um objeto pedido, basicamente. Aqui do mesmo jeito, quer dizer, desculpa, aqui diferente daquilo, eu estou criando o objeto, uma classe de dados dentro do meu controlador. Então esse objeto começou a existir aqui, beleza? Aí ó, eu já puxo o quadrado de ativação dele, que é para mostrar por quanto tempo esse objeto vai existir, né? Aí dentro desse meu objeto, ele criou outro objeto usando o new, que é um comando SQL, basicamente. Um comando SQL seria qualquer comando que envolveria tipo alguma coisa com banco de dados. Não vamos focar em detalhes sobre isso, sobre o que é isso e tal. Mas enfim, essa função criou esse objeto, aí chamou a função executar, que envolve o objeto um comando SQL que roda durante esse tempinho aqui e retorna resultados de acordo com essa execução. Continuando, o que vai acontecer agora é que o objeto uma classe de dados chama a função extrair resultados. Esse quadradinho aqui ó, indica por quanto tempo isso vai funcionar, beleza? E aqui eu tenho essa outra seta levada para um comando SQL. Essa seta ligada com esse x aqui indica que essa classe, uma classe de dados, destrói esse objeto, desculpa, esse objeto, destrói esse objeto um comando SQL. Então, esse objeto um comando SQL deixa de existir quando chega nesse x aqui, beleza? Enfim, eu terminei de rodar uma classe de dados. Essa classe ela retorna os resultados para o meu objeto controlador e ela se autodestruiu. Por que ela se autodestruiu? Talvez é porque ela tipo, rodou tudo que ela já tinha que rodar, basicamente. Então ela se autodestruiu, retornando resultados para o controlador. Basicamente esse é um exemplo que envolve destruição. É só isso. Fragmentos. Fragmentos, ele é um assunto que envolve mais algumas coisas específicas do diagrama de sequência. Basicamente, o diagrama de sequência ele pode ser quebrado em pedaços chamados fragmentos. Beleza? Vamos ver como funcionam os fragmentos. É, cadê? Fragmentos eles vão conter um operador
que é basicamente, tipo, por exemplo, o fragmento, ele é desenhado mais ou menos assim. Tem um quadrado e tem esse negocinho assim, que é como se fosse um rótulo dizendo qual é o tipo de fragmento que ele vai ser, beleza? Às vezes eles vão ter linha tracejada, que vão ser operandos, os operandos. Vamos ver um exemplo que mostra por que disso, mais embaixo. Mas basicamente isso. Acho que a gente tem tipos de fragmentos. Esse tipo de fragmento é o de alternative ou out. Então, por exemplo, dentro do meu diagrama de classe, eu vou ter um quadrado assim, com out aqui. Out. Aí o out ele também vai ter pelo menos uma linha tracejada. Aí esse negócio ia funcionar como se fosse mais ou menos um if e else. O out e alternative ele representa uma escolha entre dois ou mais comportamentos, onde um desses dois, pelo menos, e no máximo, quer dizer, desculpa, no máximo um desses dois vai ser executado. Vai ser executado. Só um deles. Então, por exemplo, ou roda o código daqui, ou roda o código daqui. Mas, tipo, poderia ser não só um if else, poderia ser poderia ter a elif, por exemplo, também. Então, por exemplo, ia ser tipo o if aqui, um elif aqui no meio e aqui um else. Então, eu ia rodar um dos três, beleza? Voltando um pouquinho, deixa eu apagar isso aqui que ficou muito bagunçado. Dentro desse, por exemplo, na parte tracejada, esse código que rodaria no if, você ia ter colchete. Aí você meio que nesse colchete ia escrever uma condição, e de acordo com essa condição ia rodar o que está aqui em cima. Aí no de baixo ia ter tipo outra condição, e dependendo da condição rodava o que é aqui de baixo, basicamente. Por exemplo, esse aqui é um exemplo bem feio, tipo, tá bem feia a qualidade dessa foto, né, Ramon? Mas enfim, ele é um exemplo de uma impressora que, tipo, quando a impressora tá livre, ela vai imprimir, quando ela tá ocupada, ela vai jogar o documento que é para ser impresso na fila de impressão. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, tem os objetos aqui, o objeto computador, printer server, que é o servidor da impressora, e queue, que é a fila. Aí, por exemplo, vai chamar o print file, ver que colocou entre parênteses o file, para indicar que, tipo, essa função de imprimir, ela recebe um arquivo para poder ser executada. Aí, enfim, essa função ela vai para o computador ele chama o servidor da impressora, aí ele tem um quadradinho que é o out, beleza? Que é o alternative. Então eu vou ter o if e o else. Então, ó, o primeiro caso é quando a impressora tá free, printer free, tá aqui no colchete. Quando a impressora tá livre, ó, o printer serve, ó, teve a linha de ativação lá em cima para dizer que eu comecei a rodar esse objeto, né? Comecei a usar esse objeto. Aí aqui eu tenho uma função print file que vai printar, vai imprimir no meu objeto impressora. Então, se a impressora está livre, ele vai rodar essa parte do código aqui. Se não está livre, ó, tem aqui entre colchete printer busy, que é a impressora ocupada, ele vai pegar e vai chamar a função store file, que vai até o objeto queue, que é a fila, e vai colocar lá o que ele iria imprimir, basicamente. Então ele ia chamar um dos dois. É assim que funciona o Alt. Ou ele roda esse daqui, ou ele roda o de baixo. Aí você vai precisar pensar nos casos, tipo, quais funções seriam rodadas em cada caso, no diagrama de sequência. Tá. Outro fragmento é o option ou opt, que ele parece um pouco com esse de cima que a gente viu. Ele vai se escrever assim, ó, quadrado com opt assim como rótulo, beleza? Aí esse opt, deixa eu ver se tem outro exemplo. Só tem esse exemplo. Só. Enfim, continuando. O opt, ele é uma escolha que indica se o comportamento será executado ou não. Tipo assim, basicamente, o opt é como se ele fosse um if sem else. Tipo, vai ter uma condição aqui, beleza? Que é um negócio opcional, que só vai acontecer se certa condição for cumprida. Então, tipo, se certa condição for cumprida, vai acontecer, senão ele não vai rodar essa parte daqui, basicamente, beleza? Eu não vou entrar em detalhes do diagrama, porque esse diagrama é só para mostrar porque existe o opt, mas basicamente é isso. É como se fosse um if sem um else.
Se a condição, se ele passar na condição, ele roda. Se não, só ignora. Ele explica o fragmento paralelo, que é o par, que ele representa uma execução paralela de dois ou mais comportamentos. Tipo assim, ele vai mostrar mais ou menos quando tem duas coisas rodando ao mesmo tempo no seu código. Eu acho isso complicado, Daniel, Ramon não explicou tanto, então eu vou só pular. Outra coisa que ele explica é o critical. Eita. O critical, ele é um fragmento que ele mostra operações contidas não podem ser interrompidas por outros eventos até que sejam completamente concluídas. Então, tipo assim, ele meio que mostra a parte crítica do programa. Funções que, tipo, enquanto ela tá rodando, eu não posso rodar mais nada. Tipo, elas não podem ser interrompidas de jeito nenhum. Pera, retiro o que disse. Não é que enquanto ela tá rodando, não pode rodar mais nada. É que, tipo assim, essas funções elas não podem ser interrompidas por nada do programa. Tipo, elas têm que rodar do começo até o fim, basicamente. São coisas essenciais ou muito importantes para o programa. Também não vou entrar em detalhe, porque isso aqui é muito complexo. Loop, eu vou entrar em detalhe. O loop e o break. O loop é muito fácil. O loop ele pode indicar um for, um while. Basicamente é como se fosse isso. Por exemplo, aqui é um loop que mostra mais ou menos um for. Tipo assim, no quadrado vai estar assim um rótulo com loop. Entre parênteses tem 1,5, que indica que esse loop vai rodar 4 vezes. A vez um, a vez 2, a vez 3, a vez 3, a vez 4 e a vez 5, basicamente. Aí, aqui é um exemplo de outro loop, mas um loop que tem condição. Esse loop, por exemplo, é um loop que vai rodar enquanto has next, ou seja, tem um próximo. Por exemplo, esse loop, ele é um loop que é para achar um elemento dentro de uma lista. Então, tipo, enquanto essa lista has next, ou seja, enquanto essa lista tem um próximo elemento, ele vai ficar rodando esse loop. Então, basicamente é como se fosse um while, né? Aí aqui tem um quadrado que ele tem esse break. Dentro do colchete, ó, tem a condição que é found, que é encontrado. Basicamente, tipo, quando esse objeto, tipo, o elemento que você quer achar na lista é encontrado, ele roda o break que sai do loop, basicamente. E roda essa função que está aqui dentro dele. Então, basicamente, isso seria o exemplo do loop. Você pode fazer um loop assim, indicando só quantas vezes vai rodar alguma coisa, ou assim, um loop que, tipo, funciona de acordo com uma variável, que seria mais um caso de um while, né? Aí, nesse caso, tem que ter um break. Negative, assertion, ignore e consider. Eu vou ignorar todos esses. Aqui eu também vou ignorar. Também vou ignorar. Eu acho que é isso. O primeiro slide seria isso. Tá, vou compartilhar minha tela. Beleza. Vamos para aula 8. A aula 8, ela é a continuação da aula 7, então é bem simples. Nela, a gente vai ver os outros três diagramas de interação, que é o diagrama de comunicação, o diagrama de overview de interação e o diagrama de tempo. Primeiro, vamos falar sobre o diagrama de comunicação. Esse diagrama ele complementa o de sequência, ou seja, ele é baseado no de sequência na real. Ele foca na vinculação entre os elementos do sistema e na troca de mensagens durante um processo. Ele é menos detalhado que o diagrama de sequência, então ele é mais simples. Aqui é um exemplo de um diagrama de comunicação simples. A gente vai aprender o mais complexo depois e provavelmente a gente vai se basear mais naquele que é mais complexo para poder fazer na prova. Mas enfim, como funciona esse diagrama de comunicação simples? Primeiro você vai olhar o seu diagrama de sequência e vai se basear nele para fazer. Por exemplo, você vai pegar os objetos que tem no diagrama de sequência, que são esses quatro aqui. Você vai colocar eles em qualquer ordem, qualquer posição, não importa muito, só colocar os quatro em algum lugar assim. Aí você vai começar a colocar as ligações entre eles, que são as funções que tem. Por exemplo, primeiro tem a função calcular preço, que vai para o meu objeto uma compra. Então, ó, você faz essa rota para uma compra, que é meio que para dizer que uma compra está ligada a outra coisa que vem antes, só que você não está detalhando o que vem antes, né? Não importa. Aí depois disso você vai fazer essa setinha e vai colocar a função calcular preço, calcular preto, que é isso. E você vai colocar
a ordem das funções. Então, por exemplo, a função calcular preço, ela vai ser a primeira. Então, você coloca um, dois pontos. Aí, beleza. Aí você vai seguir na sequência do diagrama de sequência e colocando as outras ligações. Por exemplo, meu uma compra, ele está ligado com um produto. Então, primeiro eu vou ligar, ou com um pedido, desculpa. Então, primeiro eu vou ligar uma compra com um pedido. Eu faço essa seta aqui, que é só para ligar um com o outro. Depois, eu vou fazer minha seta mesmo, com a flecha, né? Minha flecha, que vai ser onde eu vou ir colocando agora as funções. Então, por exemplo, nessa daqui eu vou colocando na ordem. Então, eu vou continuar de. Aqui era um, então eu vou continuar de 1.1. Então, 1.1, get quantidade. É esse daqui, ó, 1.2, get produto. Basicamente eu tenho isso. Se tivesse 1.3 ia precisar vir aqui embaixo. E por aí vai. Mas, ó, get quantidade, get produto. Beleza? Depois, a função de retorno, nesse exemplo, ele está ignorando. No outro exemplo, vocês vão ver que ele não ignora essas funções de retorno, mas nesse aqui ele está ignorando. Enfim, depois disso, a gente vê que uma compra está ligada aqui com um produto. Então, ó, eu liguei uma compra com um produto assim. Pela função get detalhes preço, faça a flecha. 1.3, get detalhes preço. É só continuar a sequência. Aí agora eu tenho uma função calcular preço base que ela está só numa compra, então eu vou fazer um laço basicamente. Faço um laço, faço uma flecha, e do mesmo jeito eu vou colocar o 1.4 calcular preço base e 1.5 calcular descontos. Aí beleza. Continuando, vocês veem que aqui, enquanto está rodando a função calcular desconto, ele chama a função getInfoDesconto. Então essa função getInfoDesconto faz parte da função calcular desconto. Então, por exemplo, quando eu for escrever agora o getInfoDesconto, eu tenho uma ligação de uma compra para um cliente. O que vai acontecer? Eu vou fazer a flecha e ao invés de colocar 1.6, eu vou colocar 1.5.1, beleza? Porque, ó, a getInfoDesconto faz parte da função calcular desconto, que é a minha função 1.5. Se não fizesse parte, se fosse uma função separada, ia continuar a sequência, 1.6. Mas como meio que isso aqui está sendo chamado dentro disso aqui, eu faço outro nível, né? 1.5.1, beleza? Aqui é Ramon mostrando cada parte do diagrama de comunicação. Então, por exemplo, o diagrama de comunicação ele vai pegar os participantes do diagrama de sequência. As linhas de vida não vai ter, beleza? Mas meio que, ao invés de fazer a linha de vida, você vai fazer a ordem das mensagens com os números 1, 1.2, 1.3. E os vínculos, que são tipo as flechas, basicamente. Continuando. Tá. Aqui ele fala que um diagrama de comunicação também pode ter atores ou pacotes. Então agora ele vai mostrar um diagrama de comunicação mais complexo que envolve isso. Então, por exemplo, aqui ele já tem o ator cliente, beleza? E ele está dentro do pacote emitir saldo. Então basicamente tem que se ligar nisso. Aí, enfim, o que é que a gente tem? Esse daqui é um exemplo de um banco que tem o interface banco, que é isso aqui, controlador banco, que é feito por esse símbolo. Eu não sei porque tem esses símbolos. Isso aí fica para vocês pesquisar dever de casa. Mas enfim, eu tenho meu ator cliente e, por exemplo, meu ator cliente ele tem duas ações que ele pode chamar: o inserir cartão da conta ou ou informar a senha. Então, basicamente, por exemplo, imagine se fosse um diagrama de sequência. No meu diagrama de sequência, eu ia ter, por exemplo, um quadrado que ia ser o inserir cartão da conta, ia ter tipo todas as funções que envolve isso. Aí eu ia fechar o quadrado, ia ter outro quadrado com uma informar senha e todas as funções que envolvem informar senha, beleza? Então por isso que eu tenho 1 e 2. Nesse daqui, por exemplo, vocês veem que eu tenho esse quadradinho aqui, que é o meu tempo de execução do objeto uma compra. Ele não é, ele tipo não tem nenhuma interrupção em nenhum lugar.
Então por isso que tipo, ele começa sendo 1 aqui e continua sendo 1.2, 1.5, porque todos os outros vão partir desse que é o 1. Mas por exemplo, se eu tivesse aqui outro quadrado, aí, por exemplo, esse quadrado vai ter a função. Aqui, esse quadrado ele é a função, sei lá, excluir item do carrinho, por exemplo. Aí eu ia ter excluir item do carrinho seria o 2. Por exemplo, esse aqui é selecionar item para ser excluído, seria o 2.1, beleza? Então, essa sequência é só 1.1, 1.2, 1.3 e tal, por causa disso aqui. Nessa daqui ele não... Eita, desculpa. Nessa daqui ele não mostrou o diagrama de sequência, mas como, por exemplo, vocês veem que, tipo, são duas coisas bem diferentes, dá pra imaginar que seria uma coisa assim, mais ou menos. Enfim, eu não sei se fizer sentido, qualquer coisa pode perguntar, mas vamos continuar. Beleza. Inserir cartão da conta. Aí teria 1.1, que é o número da conta, que vai para o controlador. Aí 1.2, verificar a conta. Aí tem 1.3. Esse 1.2, ó, ele iria consultar a conta. 1.3 é um return. Então seria um retorno dessa conta. Então, por exemplo, ele vai consultar a conta. Depois que ele consultar, ele vai retornar verdadeiro. Beleza? O objeto controlador banco envolve o objeto conta banco. Ó, chama esse objeto com consultar conta e retorna 1.3 verdadeiro, se for verdade. Aí depois, 1.4 ele chama o solicitar senha, que vem daqui para cá. E é isso, basicamente. É quando ele solicita a senha, o usuário informa a senha, passa a senha para o controlador, chama o valor da senha, retorna verdadeiro, saldo conta, por aí vai. Por exemplo, vamos praticar um pouco, deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu fiz na sala hoje. Por exemplo, imagine que a gente tem... Eita, tá muito grande. Deixa eu diminuir. Deixa eu ver aqui se dá. Dá. Imagina que a gente tem esse diagrama de sequência. Eu vou fazer um bem feio. Eu tenho, por exemplo, A, B e C. Por exemplo, eu vou ter isso aqui, que leva para isso aqui, que leva para isso aqui, que retorna isso aqui. E, por exemplo, aqui, aqui ele faz uma autochamada, que cria outro quadradinho. Caraca, vai ficar meio feio. Deixa eu fazer isso aqui com a linha, com uma cor diferente. Aqui, ó, autochamada, que tem esse quadradinho aqui, que chama aqui o C. Beleza. Como seria para fazer um diagrama de comunicação disso aqui? Então, por exemplo, eu ia pegar meu objeto A, meu objeto B, não importa a ordem, e meu objeto C. Aí o que eu faria? Por exemplo, ó, eu tenho essa função, vamos dizer que essa daqui é a função, essa daqui é essa função do A para o B. Vamos dizer que vamos dizer que tem uma função aqui também, que aqui iniciaria o A, que seria a função 1, por exemplo. Beleza? Isso aqui é só para praticar, para a gente conseguir colocar as numerações corretas. Então ia ser 1, 2 pontos e uma função qualquer. Aí continuando, a função A eu tenho essa seta que vai do A para o B, então eu vou ligar os dois. Aí agora eu vou colocar a função daqui. Faço uma setinha. Como isso tudo aqui, ó, vai ser o meu 1, então aqui vai ser 1.1. Então aqui eu vou ter 1.1. Caraca, tá muito grande. Deixa eu ver se eu diminuo mais. Eita, acho que eu diminui demais. Aqui eu vou ter o 1.1, que vai do A para o B. Beleza? E depois ele vai do B para o C. Assim, então eu ligo um com ele. Só que, ó, essa função que vai do B para o C, vocês veem que ela sai daqui já.
Tipo assim, não há uma sequência. Tipo assim, eu não vou fazer essa seta daqui, cadê? Aqui, ser 1.2. Não faria sentido isso aqui ser 1.2. 1.2 vai ser isso aqui, porque isso aqui é 1.1. Então aqui eu meio que parei no 1.1. É uma função que sai do 1.1 e acrescentar um nível. Então ia ser basicamente 1.1.1. Então aqui ia ser 1.1.1, beleza? Ia ter essa função que está retornando do meu C para o B. Então eu vou fazer agora uma seta de retorno do C para o B, uma tracejada, né? E vai seguir a sequência. Como ela vindo do B para o C foi 1.1.1, ela voltando vai ser 1.1.2. Beleza, continuando. Depois eu vou ter aqui uma ligação do A com A, que é um laço basicamente. Então eu vou fazer meu laço aqui assim. Aí eu vou fazer a seta do laço. E essa função do laço, ó. Essa daqui, que vai do A para o B, é 1.1. Então essa daqui vai continuar no mesmo nível. Vai ser 1.2 agora. Só que essa aqui é 1.2. Dentro dela tem esse quadrado, que é o tempo de execução do meu laço. Que chama essa função aqui no C. Então essa função aqui, como ela parte depois dessa daqui, do 1.2, então ela vai aumentar mais um nível. Então eu vou ter uma ligação do A para o C. Vou ter minha seta. E essa daqui para cá vai ser 1.2.1. Pronto, esse seria mais ou menos o diagrama de comunicação. Claro, aí ia ter tipo o nome das funções e tudo mais, mas é isso. Tá ouvindo agora, Kevin? Basicamente é isso. Quem não entendeu é gay. Vamos continuar. Beleza, o diagrama de overview, ou diagrama de interação, de overview de interação, desculpa, ele é um diagrama mais geral. Ele é mais geral. Cadê? Calma aí. Melhor. E cadê? Basicamente, como eu posso mostrar? Ele mostra uma visão geral do controle de fluxo. Então, ele é um diagrama mais. Tipo, ele não é específico, né? Por exemplo, ele é um diagrama geral que mostra a visão geral de encerramento de uma conta especial no banco. Basicamente isso. Então, como funciona? Ó, esse diagrama, ele, por exemplo, vocês lembram o caso de uso? Por exemplo, no caso de uso, ele vai ter vários casos. Vai ter, tipo, quando a pessoa, ela, sei lá, entra no banco, cria uma conta, paga a conta, por aí vai. Tipo assim, nesse daqui ele meio que vai mostrar uma visão geral de tudo que aconteceria, sem detalhar exatamente cada passo em si. Por exemplo, nessa daqui, vocês veem que tem esse quadradinho com ref. Esse ref é de referência, reference. Ele indica que dentro do seu caso de uso ia ter um caminho com a função emitir saldo, que ia ter tipo, várias funções envolvidas, várias setas envolvidas e tudo mais. A gente não vai detalhar isso, mas ele quer mostrar, por exemplo, dessa emitir saldo, ela iria chamar qual outra parte do diagrama de caso de uso? Ia chamar o realizar saque ou o realizar depósito de acordo com essa condição aqui. Se o saldo for positivo, se o saldo for negativo. Os dois estão em ref. Esse ref, ele, mais uma vez, ele dá essa ideia de que, por exemplo, no meu caso de uso, eu ia ter um realizar saque que ia envolver várias outras funções, vários outros objetos e tudo mais, só que eu não quero detalhar aqui. Enfim, depois, independente de qual dos dois tivesse, ia para o registrar movimento, outro ref, e depois ia para o encerrar conta, que é o diagrama de interação que a gente quer especificar. Então você vai ter tipo vários tipos de partes do caso de uso que não vão estar especificados, que vão estar no quadrado com ref, e você vai ter um detalhado com o diagrama de sequência aqui dentro. Então basicamente isso é uma visão geral. É tipo mostrando um funcionamento mais geral do seu programa, sem mostrar exatamente todos os detalhes. O diagrama de tempo, ele vai mostrar, tipo, a vida útil do seu sistema em si. Não é só, tipo, esse aqui não é tão focado no código. Mas, por exemplo, Ramon deu um exemplo que tem um concurso
Se vocês veem, aqui vai ter etapas do concurso, com a quantidade de duração de dias, e vai ter as datas. Por exemplo, dia 5 do 1 vai começar a elaborar o edital, até o dia 31 do 1, até o dia 3 do 5 vai ficar fazendo essas etapas. Esse diagrama de tempo seria mais uma parte do projeto mesmo, do que um diagrama que mostra coisas do código, né? Aqui é outro exemplo mais específico, que não muda quase nada, tipo, ele só vai fazendo uma escadinha, ao invés de organizar dessa maneira, ele organiza dessa maneira, é só uma maneira de organizar. Mas o diagrama de tempo basicamente é isso. Ele vai mostrando o tempo que vai demorar para fazer um certo sistema, com datas e tudo mais.